Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, reúne-se amanhã o Conselho de Concertação Social e na agenda deste primeiro encontro após as eleições está o aumento do salário mínimo nacional. A discussão parte de um pressuposto que é claro: este é um tempo novo de recuperação dos rendimentos de quem trabalha. Nos últimos anos, o mundo do trabalho transformou-se numa selva, com a precariedade e o abuso como regra das relações laborais. Portugal tem, além do mais, níveis de desigualdade absolutamente ultrajantes. Continuamos com as taxas de pobreza das mais elevadas de toda a Europa. E os cortes nos salários e nas pensões, o aumento dos impostos sobre o trabalho, o aumento da precariedade e do desemprego, a contração da economia, tudo isto acentuou essa desigualdade nos últimos 4 anos. Confrontamos-nos por isso mesmo com uma urgência. O tempo novo que vivemos é o tempo da reparação das humilhações e das injustiças a que os trabalhadores têm estado submetidos. A taxa de pobreza entre os trabalhadores é 10,7%, maior ainda para as mulheres. Ou seja, 1 em cada 10 trabalhadores ganha tão pouco que é pobre, ganha tão pouco que mesmo tendo um emprego não consegue sair do limiar da pobreza. Que o trabalho não permita escapar à miséria é uma indignidade e não podemos aceitar, e essa indignidade ofende-nos. E é neste contexto, senhoras e senhores deputados, que se faz o debate sobre o salário mínimo. Para a direita, já sabemos, a economia do país deve assentar na competição por salários de miséria. Foi essa a sua regra e a sua obsessão durante os últimos 4 anos, tendo, aliás, conseguido a proeza de baixar 300 euros o valor dos salários médios em Portugal. Durante 3 anos, a direita manteve o salário mínimo congelado, achando normal que arranjar um emprego fosse uma condenação à pobreza. Pedro Passos Coelho, que hoje está sentado na bancada da oposição, chegou mesmo a dizer no verão de 2013, quando confrontado com a proposta de subir o salário mínimo, que a medida mais sensata, e cito, quando um país enfrenta níveis elevados de desemprego, é fazer o oposto, dando o exemplo da Irlanda, que tinha proposto diminuir o valor do salário mínimo. Depois de 3 anos de congelamento nominal e de diminuição real, em vésperas de eleições, o governo anterior atualizou o valor do salário mínimo para os níveis em que era suposto ele ter estado já em 2011, financiando parcialmente com verbas da Segurança Social. No seu programa do verão passado, a proposta era mantê-lo congelado. Felizmente, nas últimas eleições, o país libertou-se da direita, do seu governo e do seu programa. E hoje o debate é outro, porque é outra a maioria. E por isso mesmo, há mais de 1 milhão de trabalhadores que podem contar agora com uma garantia. O seu salário vai subir já em 2016 e atingirá pelo menos 600 euros nesta legislatura. No comércio como na indústria, na restauração como na agricultura, é a mais de 1 milhão de pessoas que se fará justiça, nomeadamente aos mais jovens que ficaram no país e cuja esmagadora maioria ganha hoje o salário mínimo. Sabemos que há quem não queira que isso aconteça. Alguns porta-vozes das confederações patronais têm rabujado em praça pública como se os valores que estão em causa fossem uma fortuna. 530 euros em 2016, uma utopia, dizia o presidente da Confederação da Indústria, muito negativo para a economia. Não tem razão. O aumento do salário mínimo é uma questão básica de justiça num país com a maior desigualdade salarial da Europa, onde um administrador de uma empresa pode ganhar num mês o que o trabalhador que faz essa empresa funcionar ganha em 7 ou 8 anos. O aumento do salário mínimo é uma questão de direitos humanos violados diariamente pela pobreza assalariada. E não adiantam votos piedosos de caridade quando se nega às pessoas o que lhes é devido a título de justiça, uma remuneração pelo seu trabalho que lhes permita viver com dignidade. Mas o aumento do salário mínimo é também uma medida da mais elementar sensatez económica. Beneficia as atividades das pequenas e microempresas, porque são elas quem mais ganhará com o efeito positivo no aumento da procura interna. A ideia de que os problemas da economia e da sua produtividade se resolveriam com salários baixos não é apenas uma ideia sovina e pequenina, é também uma ideia errada e sem futuro. No passado, o Governo fazia eco destas opiniões de alguns patrões e utilizava a concertação social para excluir a maioria dos trabalhadores das decisões mais importantes.
Ao contrário do que aconteceu no passado, agora ninguém deixará de considerar os consensos alcançados na concertação social. Mas nem os deputados, nem o Governo se demitirão das suas responsabilidades, da sua palavra, nem das suas obrigações, nomeadamente a de decidir o valor do salário mínimo, de acordo com os mínimos estabelecidos à esquerda e inscritos no programa de Governo. Como disse António Costa, que ninguém queira transformar a concertação social numa Câmara Alta com poder de veto sobre as decisões da Assembleia da República. Para quem possa não ter percebido, aqui fica a lembrança. O país tem hoje uma nova maioria. Essa maioria existe no Parlamento porque existe no país. Essa maioria tem um acordo para interromper o ciclo de empobrecimento dos últimos anos. Essa maioria viabilizou um governo e esse governo tem no seu programa um compromisso concreto: aumentar o salário mínimo até aos 600 euros e começar a fazê-lo já, com um aumento de pelo menos 5% em 2016 e com a garantia de que no dia 1 de janeiro de 2017 os trabalhadores receberão pelo menos 557 euros. Ficaremos longe, é certo, dos 791 euros da Eslovénia ou dos 757 euros da nossa vizinha Espanha. E já nem falo dos 1.473 euros de salário mínimo na Alemanha. Mas teremos iniciado o maior aumento do salário mínimo das últimas décadas. E com isso não estaremos a trazer à economia um custo ou uma dificuldade. Termino, Sr. Presidente. Com esta medida não traremos à economia um custo ou uma dificuldade. Estaremos, isso sim, a trazer à economia um mínimo de decência. Muito obrigado. Muito obrigado.